porque o Canadá precisa de profissionais qualificados e isso não vai mudar. Não vai mudar porque a gente está passando por um momento difícil. Vai continuar precisando de profissionais qualificados por muito tempo. Mas, enfim, vamos falar da perspectiva 2025. O que que você vê? Qual que é a tendência? Como que a pessoa faz para imigrar ou para vir em 2025? Donald Trump começou a pressionar o governo canadense em relação a isso. O governo canadense tem que tomar medidas imediatas se quiser continuar com essa negociação. Retrospectiva 2024. O que que aconteceu na imigração canadense? Quais foram as principais mudanças? Como impactou aí no projeto Canadá de milhares de famílias, né? O que que aconteceu? Será que o college ainda é uma boa oportunidade? Por que que o cônjuge de quem faz college não está podendo trabalhar? Como que as pessoas estão fazendo aí? Foram diversas mudanças. Teve mudança do LMIA, teve mudança do PGWP. E quais são as perspectivas para 2025? Como fazer o Plano Canadá dar certo em 2025? Estou aqui com a Renata, minha amiga e consultora de imigração da Go North, e a gente vai bater um papo aí para relembrar esse furacão que foi 2024 aí para o mundo da imigração. Como é que você está, Rê? Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui com você. E aí, como que passou 2024? Foi um ano pesado na imigração? Foi um ano que Demais, demais. muita Eu acho gente que de mexeu cabelo com em as pé? emoções de todo mundo. Mexeu com as emoções de todo mundo, não somente de quem estava no Projeto Canadá, está, mas como também das pessoas que trabalham com isso, né? Os consultores educacionais, que são aqueles profissionais que ajudam com a matrícula dos estudantes nos colleges e universidades, e os consultores de imigração, que acabam se envolvendo emocionalmente com os casos, com as histórias. Então, mexeu bastante com a gente, sim. Né? Esse ano de 2024 foi um ano que impactou bastante toda a indústria, né? Eu sinto, tem parceiros, tem vocês, tem outros parceiros de educação, de housing, de tudo assim. O mercado estava pegando fogo, de repente deu aquela bagunça, está todo mundo tentando entender como é que vão ser aí os próximos anos, né? Então é um ano, um tempo de reajuste, de redefinir a rota, porque eu acredito fielmente de que a imigração não vai parar. Não tem como parar, Não. a gente já conhece, né? Mas a gente vai ter que passar um momento aí de águas mais turbulentas, né? Não, isso as pessoas têm que entender que são ciclos naturais da vida. E não somente no Canadá, mas no mundo inteiro. A gente tem visto mudanças. Eu penso que eu gosto de lembrar quando eu vim para o Canadá em 2011, eu fiz minha aplicação em 2008, foi bem no auge daquela crise imobiliária dos Estados Unidos que afetou o mundo todo e afetou o Canadá também. A gente estava em 2008 com alto índice de desemprego, instabilidade política, tudo. E foi o ano que eu apliquei. Demorou 2 anos para conseguir a residência permanente, mas saiu porque o Canadá precisa de profissionais qualificados e isso não vai mudar. Não vai mudar porque a gente está passando por um momento difícil. Vai continuar precisando de profissionais qualificados por muito tempo. Mas é claro que eles vão focar em áreas de demanda, porque Hum, não dá para receber o mundo inteiro de uma vez. E a gente uma tem vez, né? visto, né, que o Canadá parece que foi descoberto pelo mundo. Quando eu vim para cá, ninguém falava do Canadá. Hoje em dia, todo mundo fala do Canadá como uma opção viável de imigração. Uhum. Acho que o momento agora é de arrumar a bagunça, arrumar a casa para depois reestabelecer os números. Bom, vamos fazer aqui uma retrospectiva dos maiores impactos aí, e aí eu vou trazer alguns tópicos, queria que você explicasse, abordasse mais. Tem bastante gente que está no Plano Canadá há bastante tempo e vai relembrar, e tem pessoas que estão se interessando agora. Para você que está há mais tempo, saiba que tem pessoas descobrindo o Canadá a todo momento, e ela vai chegar num ponto agora, a partir de agora, que para ela o comparativo vai ser daqui para frente. Ela não vai ficar, porque antes dava isso, antes dava aquilo. Ela vai pegar as opções que tem agora, ela vai construir o plano dela para 1, para 2, para 3, para 4 anos e vai fazer com essa base. Então, acho que esse vídeo ele serve para as pessoas que estão chegando a entenderem e para as pessoas que já estavam aí também no Plano Canadá há bastante tempo. Mas o primeiro que veio acontecer, na verdade, não foi nem em 2024, foi final de 2023 que já
veio no clima de mudança de ano aí, que foi o aumento da comprovação financeira, né, Rê? Era cerca de US$ 10.000 para o aplicante principal. Você poderia explicar um pouquinho mais isso? Isso foi uma polêmica naquela época, né, que de repente eles atualizaram a tabela financeira. 10.000 era o que eles pediam de mínimo, né? Só que quem fez aplicações com a Gol Norte sabe que a gente não deixava as pessoas aplicarem com 10.000, porque 10.000 era inviável para você se manter aqui. Então eu sempre peguei muito no pé dos clientes, não, você tem que ter mais do que isso, você tem que comprovar mais. Porque não somente aumentava a chance da aprovação do visto, mas também dava segurança para as pessoas. Porque, gente, uma coisa é você fazer uma aplicação do visto, aí as pessoas pensam que a maior barreira é essa, né? Não, conseguir o visto é a coisa mais difícil, mas chegar aqui, se adaptar, principalmente quando você vem com família e uma comprovação financeira baixa, você pode passar apertos. E eu não quero que nenhuma família que eu traga para cá passe por dificuldades. Eu já conversei com pessoas que vieram dessa forma, com o mínimo do mínimo, e com família, com filhos, que mandavam mensagem para mim, ou tive amigos que mandaram mensagem para mim: Renata, essa família precisa de ajuda porque não está conseguindo nem se manter. Tipo, você não tem o mínimo de alimento. E Uhum. aí a gente colocava, cadastrava essas pessoas em food bank, que são, para quem não sabe, organizações que tem aqui, que ajudam as famílias com alimentação. Toda semana eles recebem alimentação. Então, ver brasileiros passando por isso é muito complicado. Por isso que eu sempre peguei no pé dos meus clientes que tem que ter o dinheiro suficiente para você se manter. E US$ 10.000 naquela época já não era suficiente. Imagina você passar um ano com US$ 10.000. Não, não Ah, dá. Renata, mas não dá. Ah, Renata, mas eu vou chegar e vou trabalhar. Gente, empecilhos acontecem. Por exemplo, eu conheci gente que veio para cá trabalhar e teve um problema na coluna, ficou impossibilitado de trabalhar por um tempo. Você já pensou se você não tem um recurso, uma conta separada, uma poupança, e você fica sem poder trabalhar? Ou, Acabou. sei lá, por azar da vida, você vai esquiar, quebra a perna. Então, Acontece, acontece. E olha, daí, você vai fazer o quê? só para o pessoal saber, o valor para o aplicante principal passou de 10.000 para US$ 20.635. Daí tem mais os valores por cada membro da família, né? Mas um exemplo. Não, não, eles mudaram, né? Na verdade, a tabela agora é diferente. Antes eles tinham essa coisa do por membro da família. Agora é assim: se você é família de 2 pessoas, aí é 25.000. Se Ah, você é família de 3 pessoas, aí 30, e, tipo, você aumentou, entendeu? Então é um valor fixo para aquela família. Então você tem que ter aquele valor mínimo, mas eu ainda recomendo que você tenha uma margem de segurança beleza. um pouco a mais, uma gordura. Eu falo que 6 meses de custo de vida é o mínimo que a pessoa precisa chegar aqui para ter, porque pode ser que ela não arrume trabalho, independente se o mercado está aquecido ou não, ela vai depender de N fatores, vai depender do inglês dela, vai depender do networking, se essa pessoa sai de casa, conhece as pessoas, da habilidade dela de achar vagas no Indeed, no LinkedIn, da área de trabalho dela, da ocupação dela. Às vezes ela tem a limitação de filho que, se é o cônjuge, tem que cuidar dos filhos, que é pequeno, que não sei o quê, tem um monte de coisa. Então, eu, não, eu diria que 6 meses é o mínimo que a pessoa tem. Então, ela tem que fazer o valor que ela vai, o cálculo. E um detalhe, de todas as pessoas que eu entrevistei aqui, que eu faço as entrevistas, eu sempre pergunto, o custo de vida hoje, o seu custo de vida é maior ou menor do que o que você planejava? Todo mundo fala, é maior. Então eu falo, as pessoas subestimam e acaba tentando reduzir em tudo ali, né? Pega sempre os números mais enxutos, daí chega aqui é 20% maior. Então acho que é bom as pessoas terem essa consciência, né? Outro ponto que eu acho importante é saúde mental, porque a gente está numa época de depressão e ansiedade. Então, você já vem do Brasil com uma carga de depressão, ansiedade já alta por inúmeros fatores da sua vida lá, sei lá, segurança, estabilidade, enfim. Aí você chega aqui, é um novo começo. Nesse novo começo vem outra carga de pressão em cima de você. Fazer dar certo, eu preciso fazer dar certo. E muita gente entra nesse espiral de saúde mental. Eu conversei, gente, eu nem conheço as pessoas, mas porque eu estou na internet, as pessoas acabam mandando mensagem e compartilhando as experiências delas comigo. Então, eu conversei com uma pessoa que ela disse: eu estou passando uma luta enorme, porque meu marido tem um problema de depressão profunda e ele Hum, não consegue reagir, ele fica dias sem trabalhar dentro de casa. Nossa. Gente, a pressão, sabe?
Então, assim, é muito importante, principalmente você, se já tem esse histórico na sua vida de depressão, de ansiedade, você tem que vir para cá com suporte ou terapia, ou se necessário for um medicamento, você tem que estar bem para poder começar uma nova vida. E, gente, não tem vergonha de falar sobre isso, sabe? Não, você não é mais fraco porque está passando por uma situação dessa, mas é importante a gente ter conhecimento do que está acontecendo dentro da gente para a gente poder reagir. Porque se você entra num ambiente completamente novo, que você está fazendo novos amigos, começando do zero, com novos desafios, e você não está preparado emocionalmente para isso, pode ser um grande problema, tá? Então, eu acho bom, importante a gente falar e ter consciência. Já vi muito acontecer isso, bastante. Então, tem que ficar esperto. Próximo ponto aí que aconteceu foi o direito de trabalho para o cônjuge do college, né? O formato anterior que todo mundo conhecia, a pessoa vem estudar um college, que foi o meu caso, de 2 anos, o cônjuge pega um visto de trabalho aberto de 2 anos, e aí fica o plano perfeito, né? Um estuda e trabalha meio período e o outro só trabalha, complementava a renda, era muito importante. Houve a mudança e mudou isso. Explica para gente. Essa foi uma das mudanças que eu acho mais difíceis, porque para o público brasileiro, muitas pessoas vêm em família, cônjuge e filhos. Quando o governo resolveu tirar a autorização de trabalho de quem vinha fazer college, ele acabou prejudicando o sonho de muita gente. Como a gente estava falando aqui anteriormente, vir para o Canadá traz um custo muito grande, principalmente nos primeiros 6 meses de adaptação, que você está buscando trabalho e tudo. Se um dos dois não pode trabalhar e o estudante só pode trabalhar, que isso é recente, né? 24 horas por semana, antes era 20 horas, prejudicou o sonho de muita gente. Agora, quem conseguiu levar esse sonho adiante? Os profissionais que trabalham remotamente, que não tiveram sua renda afetada, então, nesse caso, continuaram com o projeto porque iam continuar recebendo de qualquer forma, então, esses vieram. Os profissionais de áreas de demanda, que sabiam que estando aqui, conseguindo uma oferta de trabalho, as coisas iam funcionar, então, esses também não desistiram dos sonhos. E teve outro tipo de perfil, aquele que estava disposto a enviar o cônjuge primeiro para fazer o curso. E aí o cônjuge veio primeiro para, na hora do PGWP, trazer o outro lado, O o PG companheiro ou companheira. teve a mudança também do PGWP, Isso foi mais recente, o que a gente PGWP vai, foi a gente vai agora. entrar nela, mas nesse plano aí tirou o visto de trabalho durante o estudo, mas na hora do Post-Graduation Work Permit, que é o visto de trabalho pós-estudo, aí o visto era também para o cônjuge, né? Exatamente, pode ser, claro, se a pessoa, se o aplicante que está fazendo a aplicação do PGWP estiver trabalhando, pode solicitar para o cônjuge. Então, praticamente todo mundo consegue, não tem Hum. dificuldade em relação a isso. Ah, e teve outro perfil também, aquele que os dois vinham estudando. Então, a gente viu muita gente aplicando para um college público e o cônjuge, para acompanhar, aplicava para um college privado para ter direito a acessar o mercado de trabalho, ou seja, para poder trabalhar e daí conseguir uma oferta. Então, muita gente manteve o projeto, mas muitas outras pessoas desistiram. Inclusive, a gente viu grandes colleges, em Ontário principalmente, que tem grandes colleges, fechando campos inteiros sendo fechados, porque não estavam conseguindo mais atrair os números de estudantes internacionais que eles tinham anteriormente por causa disso, porque muita gente desistiu. Eu acho que não é nem só o brasileiro, né? Deve ter muitos perfis, as famílias Não, americanas, o é, brasileiro não chega no top 4 não. Acho que quem está no top filipinos, 1 é chineses, Índia. Índia, Índia. China e Filipina, né? Se eu não me engano, os três aí bastante. E aí teve essa mudança do PGWP, mas não, a mudança eu digo no visto de trabalho para o cônjuge, que daí deixaram só para o mestrado e doutorado, foi isso? Exatamente. E tem alguns cursos, por exemplo, um bacharelado em educação, tem alguns cursos específicos, mas a maioria é mestrado e doutorado. Então, uma coisa, um ponto positivo, gente. Antes dessa mudança, todo mundo não, mas a maioria queria college. Ah, vou para college, mais acessível, mais rápida aceitação e tal. Agora, fazendo mestrado, as pessoas viram que é possível, e o mestrado, ele te dá a possibilidade de uma pontuação maior nos processos de imigração, um nível educacional mais elevado, então, para o seu currículo fica muito melhor. Sabe aquele mal que vem para bem?
Uhum. transformar a maldição em bênção. Eu vi mais ou menos isso. Muita gente foi beneficiada com essa mudança porque foi obrigada a fazer o mestrado. E aí o mestrado vai abrir portas para essas pessoas de uma maneira mais fácil nos processos de residência permanente. Olha, que interessante, né? Você só queria dar um exemplo que você falou do perfil de quem está vindo ainda para o college. Eu recebi uma família que chegou agora, né? São clientes meus, né? Fiz o tour de compras com eles, de boas-vindas. E ele não é de TI, mas ele trabalha remotamente como comprador. Ele como com vendas, né? Ele era comprador e se tornou um representante de algo muito específico e ele trabalha todo online. E a esposa veio para estudar, vai começar agora no SEIT, e ele vai se manter trabalhando remotamente, ele consegue pagar as despesas da casa, tal. Então, é um perfil que tem vindo bastante mesmo. Estou conhecendo bastante gente que está trabalhando, continua trabalhando para os Estados Unidos, já ganhava em dólar no Brasil, está aqui, pessoas que têm empresa no Brasil, tocam os negócios do Brasil, tem funcionário lá, então esse perfil a pessoa está vindo bastante, porque ele consegue, ele põe a esposa para estudar, e aí ele toca os negócios de longe e ainda traz os filhos e usa o sistema de ensino do Canadá para educar os filhos. Coisa que se ele está lá no Brasil, ele vai mandar para fazer um high school, alguma coisa. É caro um high school, mas com a esposa estudando 2 anos no college, por exemplo, consegue. Você já viu algum perfil semelhante? Sim, sim, muita gente que trabalha remoto vindo para cá. E eu acho importante a gente falar para as pessoas que, principalmente quem está começando a pesquisar sobre imigração, sobre o Canadá agora, é, não pensem que quem sai do Brasil para vir para o Canadá são as pessoas desesperadas que não deram certo no Brasil. Não é. É, ao contrário. Um grande público de pessoas que vêm para o Canadá são pessoas muito bem-sucedidas e que escolhem vir para o Canadá por uma questão de segurança, de uma qualidade de vida melhor. Eu Uhum. estava vendo um vídeo de uma turista no Rio de Janeiro que estava no hotel e passou uma bala de raspão por ela, tipo assim, é Deus. bala perdida. Então, Renata, isso não acontece no Canadá? Pode até acontecer, mas são tão poucos casos que não afeta a gente no nosso dia a dia. Porque o nível de segurança é muito maior, até mesmo pelo tamanho da população. Aqui nós só temos 40 milhões de pessoas. O que é 40 milhões de pessoas? É São Paulo, praticamente. Então, assim, não é? Exatamente. E é Então, uma falácia isso. Tem bastante gente que costuma dizer, só vai para o Canadá os ferrados, né? Porque fica vendo aquelas manchetes, fica vendo uns reels que eu posto lá do largaria 20 mil, largaria o plano Canadá por 20 mil reais de salário no Brasil e tal, e aquilo vira um alvoroço. Aí as pessoas, só vai quem está ferrado no Brasil. Meu amigo, se você soubesse o nível das pessoas que chegam aqui e o esforço, ela precisa primeiro ter sucesso no Brasil, conseguir juntar dinheiro, ter uma formação, ter o inglês para decolar o Boeing para chegar aqui, senão você não consegue nem chegar. Isso nos parâmetros que a gente, o nosso ambiente aqui é o que a gente conversa. Pessoas de outros perfis fazem outras coisas, aí não estou aqui para falar disso, mas nesse plano de imigração com a família, para você conseguir a sua residência permanente, depois conseguir a sua cidadania, entrar no mercado de trabalho, fazer o caminho certinho, cara, precisa ter sucesso no Brasil, não é? Ou um sponsor ali, um patrocínio forte, né? eu que morei 8 anos nos Estados Unidos, eu comparo os Estados Unidos com o Canadá. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada porque, falando de ferrada, né? Eu era praticamente uma das mais ferradas. E olha que eu era formada no Brasil, eu era formada nos Estados Unidos e eu era, assim, no nível educacional dos mais baixos. As É. pessoas que eu conhecia aqui logo que eu cheguei, era tipo mestrado, doutorado, a galera que trabalhava já nas áreas deles de atuação. Ninguém chegou aqui para dar 3 passos para trás no núcleo que eu conhecia. Era Aham. todo mundo chegando já trabalhando como TI, como Olha que legal. psicólogo, era um monte de gente assim super profissional, sabe? Eu Uhum. falava, caraca, é completamente diferente dos Estados Unidos, que você tem aquele caldeirão de pessoas de todo tipo. Aqui não, era um pessoal muito selecionado. É uma peneira grande, né? Eu tive que juntar todas as minhas economias da vida inteira, consegui chegar com 32 anos de idade, assim, foi o único tiro que eu podia dar, não podia errar, né? Eu tinha que conseguir, né? E eu admiro quem vem mais jovem, né? Que daí às vezes tem
a família ajudando, 22 anos chegando. Nossa, conheci ontem, levei para um tour uma garota de 22 anos. Pô, que beleza, né? Os pais podendo ajudar e tal. Então, assim, tem os que juntam tudo e vêm, mas assim, a pessoa que não sabe nem o inglês, não sabe nem onde vai, não é esse perfil que o Canadá está querendo que migre para cá, não é esse perfil que está tendo os programas de imigração. O Canadá, quando se fala de ele quer imigrantes que venham com uma base, né? Então, por isso que as pessoas precisam entender o Plano Canadá como uma linha do tempo e beleza, eu estou num ponto X. Você pode não estar preparado agora, mas você pode olhar daqui 2 anos, daí você vai estudando inglês, daí você vai juntando dinheiro, vai estudar francês, vai entender os processos de imigração para que você se qualifique. Eu levei 3 anos para conseguir estar aqui. Não é que eu estava no sucesso, tal. Não é isso que eu quis dizer, se acaso pareceu na minha frase anterior. Mas eu quero dizer que é as pessoas que realmente querem. Não é tipo assim, não deu certo nada na minha vida no Brasil. Vou para o Canadá, já que não tá. Você acha que a pessoa precisa querer muito e trabalhar muito e planejar muito e fazer tudo certo, né? Bora aqui, ó, para o próximo ponto aqui também. O fim dos pontos adicionais do LMIA. Isso pegou muita gente de surpresa. Eu acho até que não, eles fizeram. Não é que fizeram dessa forma desorganizada agora. Eles têm tomado umas decisões meio desorganizadas. Parece que não fazem pesquisa, não estudam muito a fundo. É meio estranho assim a maneira como eles estão conduzindo isso. Porque qual é o ponto? Eles querem tirar a pontuação do LMIA para diminuir o número de fraudes, porque tem muitas pessoas que vendem LMIA. Ou seja, tem gente que compra LMIA por US$ 50.000 para ter mais pontos no processo de imigração, conseguir a residência permanente. A gente tem ouvido casos de pessoas que compraram LMIA e estão sendo exploradas nos ambientes de trabalho. Sim. Então, isso é real. Ok, concordo. Essa parte está ok. Vamos diminuir a quantidade de fraudes. Mas a pontuação a mais no Express Entry para pessoas que têm job offer é para beneficiar quem já tem vínculos com o Canadá. Então, você dá essa pontuação porque você entende que aquela pessoa já está no Canadá trabalhando ou tem uma possibilidade real de trabalho que facilita a adaptação dela do país. Você tirar a pontuação dessas pessoas, você está praticamente nivelando de quem está fora e quem está dentro, o que não é justo, porque quem está dentro investiu para estar aqui, investiu de alguma forma, se preparou para passar numa entrevista de trabalho, tem um currículo diferenciado, tem grandes possibilidades de realmente se adaptar no país. Então, no meu ponto de vista, não faz sentido tirar essa pontuação, simplesmente tirar. Será Uhum. que não teria uma outra forma de colocar os filtros de segurança para evitar essas fraudes? É. O que eu estou vendo com essas mudanças de LMIA que vão acontecer na primavera de 2024? A primavera aqui começa dia 20 de março. 25, primavera 25? Em março, né? Não, Então, de é 2025. primavera de 2025, exatamente. Vai ser primavera de 2025. Então, essa pontuação eles vão deixar de dar os pontos para Job Offer em 2025. Entendi. Com parênteses, para quem está querendo entender, LMIA, Labor Market Impact Assessment, é um documento que autoriza a empresa a trazer uma mão de obra de fora, que não é uma pessoa que é um PR aqui, né, um residente permanente, um cidadão do Canadá. Então, que é o caminho que as pessoas procuravam. Ou era o estudo, ou era achar uma job offer, uma oferta de trabalho que tenha LMIA. E aí a pessoa conseguia e aí tinha os pontos, 600 pontos, né? E aí, Não é 600 pontos, não. Vamos lá, os 600 pontos é depois que a pessoa é nomeada para a depois, província, daí que recebe os 600. A Job Offer, ela facilita isso. Por quê? Ela te dá pontos extras, você já chega trabalhando aqui. Então, tem pessoas que chegam, por exemplo, a Alberta. A Alberta, que tem um programa de imigração mais limitado, ele beneficia quem tem LMIA. Então, a pessoa que tem o LMIA de um empregador em Alberta, ou seja, o empregador conseguiu esse documento para trazer o estrangeiro, a pessoa abre o perfil no Express Entry, a Alberta já emite o convite. É bem mais fácil a pessoa receber um convite quando tem a job offer por LMIA. Tem pessoas tá, que confundem, Renato, o que é job offer? Job offer é simplesmente uma oferta de trabalho? Não. Então, a oferta de trabalho, quando é para imigração ou para autorização de trabalho, ela precisa ser baseada em um LMIA ou no LMIA exempt. Por exemplo, pessoas que têm proficiência no francês, nível CLB 5 no francês.
elas não precisam de LMIA. Cargos religiosos, pessoas que trabalham em universidades, tipo professores, palestrantes, não precisam de LMIA, então são LMIA exempt. E tem cargos que precisam de LMIA. Nesse caso, a empresa tem que postar a vaga, tem que fazer todas as entrevistas com pessoas locais e provar para o governo que não conseguiu contratar locais, residentes ou cidadãos. E aí o governo emite esse LMAE, que é esse documento autorizando essa empresa a contratar um funcionário estrangeiro. Agora, com todas essas mudanças, a instabilidade econômica no Canadá, o governo está muito em cima da questão do LMAE. Então, tem aplicações de LMAEs que foram feitas em maio que não saíram até agora. Olha Hum, para aí. entendi. Então, eles estão dificultando muito o LMAE também. É ponto bem crítico aí de mudança. Outro ponto aqui na nossa retrospectiva é mudanças no Post-Graduation Work Permit, no PGWP, permissão de trabalho. O que que muda? Quem que consegue o PGWP para o cônjuge? Quem que não consegue? Mudança de curso, proficiência de inglês agora? Quais foram as Nossa, muita mudanças? coisa. Então, eles, no final do ano, se eu não me engano, outubro, o comecinho de novembro, eles fizeram essa mudança no PGWP. Agora precisa de prova de idioma, dependendo do seu nível de escolaridade, se for college, se for universidade, mas você tem que fazer a prova de idioma. Quem faz mestrado pode ser qualquer curso, mestrado, doutorado, você não perde o direito de PGWP. Mas college, agora você tem que ver se o curso que você vai fazer está na lista dos cursos elegíveis para o PGWP. O cônjuge continua tendo direito a solicitar a extensão da autorização de trabalho ou pedir o work permit quando a pessoa está aplicando para o PGWP, mas é importante falar que o aplicante do PGWP tem que estar trabalhando para que o cônjuge solicite. Então, por exemplo, cônjuges que vieram aqui trabalhando remotamente como visitante para acompanhar uma pessoa que estava no college. Se essa pessoa do college tem direito a PGWP, na hora que ela aplicar o PGWP, ela tem que estar trabalhando para que o cônjuge solicite autorização de trabalho. Isso não mudou, mas eles falaram que tem a intenção de mudar também, tá? Eles têm a intenção de permitir que o cônjuge solicite a autorização de trabalho se o aplicante principal tiver algumas áreas de atuação. Então, a gente tem que Ah, acompanhar isso. Isso não aconteceu ainda, entendi. mas eles mencionaram algo semelhante. Antes, na minha época, que a gente estava prestes a aplicar para o PGWP, que é o depois do final do college, você tinha que estar em um NOC, né? Depois mudou para o Tiers, né? Que tinha que ser NOC A ou B, É, alguma coisa assim, é, né? então, tia 0, 1, Ah, 2 e tinha antes, o que eu 3. quero dizer é que já teve antes, deixou de ter, daí passou a ser qualquer trabalho, aí agora... Essa public policy que permite a qualquer trabalho, ela é válida até janeiro de 2025. Ah, então... Porém, peraí, mas uma observação. Isso não foi atualizado ainda. Então, eles falaram que essa public policy duraria 2 anos. Esses 2 anos terminam agora, em janeiro de 2025. Porém, a gente não teve nenhum anúncio referente a isso. Tipo, Uhum, ainda não saiu nada oficial, entendeu? Por entendi. enquanto, a gente está conseguindo aplicar para qualquer NOC, mas vamos acompanhar isso de perto. Foi a partir de novembro que mudou o PGWP para cursos específicos. É uma lista grande de cursos, né? Mas até Ah, é novembro era todos os isso. cursos, e agora, a partir de novembro, a pessoa precisa escolher um curso num college sabendo que vai ter o PGWP, né? Isso, isso. Gente, IPGWP, para quem não sabe, é algo extremamente importante para o seu projeto de residência permanente, porque permite que você trabalhe aqui no Canadá com autorização de trabalho aberta. Então, o PGWP é uma oportunidade que você tem de trabalhar sem ser estudante internacional. O estudante internacional só pode 24 horas, então isso limita bastante. Tem áreas de atuação que você não consegue oferta de trabalho porque você está trabalhando part-time e as empresas querem que você trabalhe full-time. E o PGWP ele te permite isso, que você trabalhe full-time. Então é extremamente importante. Muitas pessoas não conseguem fazer cursos que são elegíveis para PGWP por causa do custo, que são cursos mais caros. E aí optam, por exemplo, a vir através de college privado. Só que o college privado não dá direito a trabalhar. E eu acho importante falar uma coisa, Jael. Sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro? Muitas pessoas, a gente às vezes reclama dos indianos, né, que fazem documento falsificado, compra LMA e tal.
Mas muitos brasileiros, eu converso com muita gente que quer dar esse jeitinho, sabe? Porque, eu vou tentar, eu vou chegar aí num colégio privado, vou tentar uma oferta de trabalho e tal. Quando chega aqui, que vê a dificuldade de conseguir uma alemã, aí começa a tentar fazer aquele jeitinho. O empregador pode oferecer tanto, eu vou receber esse dinheiro e pagar ele de volta, sabe? Querendo dar aquele jeito para resolver as coisas. E isso é muito ruim, porque se você saiu do Brasil porque você não gostava de como as coisas funcionavam, você não pode querer repetir aqui os mesmos erros, sem falar que é um risco muito grande, porque tudo que você faz em relação à imigração, se você mente, altera algum documento, falsifica, enfim, você corre o risco de ser banido do país. Então, são riscos que não valem a pena. Não valem a pena de forma alguma. Por isso que é importante fazer o seu planejamento de uma forma mais assertiva possível para evitar situações desse tipo. E o último ponto aqui das grandes mudanças aqui é a proibição do flag polling. Flag polling seria ir até a fronteira para acelerar um processo de visto, meio que cortar a fila. Foi algo que a gente fez com a Mariana, com a minha cunhada, tem até um vídeo no canal. Pegamos o carro aqui, fomos até os Estados Unidos, tudo recomendação da Renata, que nos ajudou, nos apoiou aí. Aliás, queria agradecer. Saiu o visto da Mariana de estudo do college, né? Ela já tinha conseguido o visto do intercâmbio de maior duração, daí do college, bem no dia do Natal, você mandou uma mensagem lá, foi uma choradeira, uma emoção, né? Porque bem assim, ó, faltando poucos dias para começar as aulas, né? Mas enfim, a gente foi até lá a fronteira para ela reaplicar, porque ela estava numa fila e eu dou o endereço dela. A gente vai gravar um vídeo sobre isso, explicando. Mas enfim, mudou, não pode mais ir para a fronteira fazer o Então, flag. Explica isso. no Ah, caso da Mariana, não foi um simples flag polling, porque o que que acontece? Mariana, ela tinha um status aqui no Canadá de visitante. Quando você está no Canadá como visitante, você não pode solicitar um visto de estudo dentro do Canadá. Essa aplicação tem que ser feita fora do Canadá. É obrigatório. É a única pessoa o único tipo de pessoa que pode aplicar para a mudança de status de visitante para estudante dentro do Canadá é quem completou um PATHWAY. A Mariana não tinha completado um PATHWAY no momento da aplicação. Então, por isso, a gente teve que enviar a aplicação dela para os Estados Unidos. Então, a Mariana estava presencialmente no Canadá, mas a aplicação foi enviada para os Estados Unidos. Quando isso acontece, ela recebe o pedido de passaporte. Então, ela enviou o passaporte, ela recebeu um visto de estudo no passaporte, e quando você recebe esse visto, você tem que ir na fronteira. É como se você estivesse chegando do Brasil no Canadá. É a mesma coisa, só que ela não precisaria ir para o Brasil. Ela poderia simplesmente ir nos Estados Unidos, fazer a volta na bandeira, que eles falam flagpole, né? Fazer a volta na bandeira e voltar para o Canadá para receber o permit. Então, não tem nada de errado, não é cortar fila, não é passar por cima das regras, não é nada disso. Ela simplesmente precisa sair do país para entrar para receber aquele documento, porque a aplicação dela foi processada fora do Canadá. Eles resolveram terminar o flag polling por quê? O novo governo americano, que vai assumir agora, dia 20 de janeiro, o Donald Trump, ele ameaçou o Canadá em uma tarifa de 25% dos produtos canadenses, caso o Canadá não fiscalize suas fronteiras melhor. Por quê? Porque muita gente estava vindo para o Canadá para atravessar para os Estados Unidos de forma ilegal. A fronteira do Canadá com os Estados Unidos é a menos vigiada. Não tem comparação com a do México, por exemplo. Aqui a gente tem, eu não sei quantos quilômetros de áreas sem nenhuma fiscalização. Então, muitas pessoas vêm para o Canadá para atravessar para os Estados Unidos, não somente para trabalhar nos Estados Unidos, mas também tráfico de drogas. E isso não é especulação, isso realmente acontece. E aí o ponto é, Donald Trump começou a pressionar o governo canadense em relação a isso. O governo canadense tem que tomar medidas imediatas se quiser continuar com essa negociação. E o acordo, né, de negócios entre Estados Unidos e o Canadá é muito forte. Os Estados Unidos é o maior parceiro comercial do Canadá e a gente precisa dessa parceria. Então, o Canadá, o governo, tinha que tomar medidas imediatas para responder essa ameaça. E uma dessas medidas foi um investimento de mais de 1 bilhão para a segurança da fronteira. E eles tirando o flagpole, na justificativa deles, os oficiais vão ficar mais livres, vão ter tempo mais livre para fiscalizar a fronteira, fiscalizar quem está cruzando a fronteira.
Então, o flagpole demanda muito tempo daquele oficial de checar a documentação, de verificar papéis de quem está aplicando. Eles acham que isso não tem necessidade de ser feito na fronteira. E outra coisa que eu queria falar para vocês, muitos oficiais da fronteira não entendem de imigração, tá, gente? Então, assim, eles são preparados para fiscalizar a fronteira, mas não necessariamente para entender dos processos de imigração. Então, muita gente ia lá solicitar algum documento, eles não sabiam nem fazer, tinha que chamar um supervisor para acompanhar, orientar. Vocês passaram horas na fronteira, não foi? Muitas horas. Quantas horas foi? 4, 5 horas, 6 horas, nem lembro mais, foi bastante tempo. Bom, falamos aí então do flagpole, agora pegando um gancho que você mencionou, o Trump, né, desses 25% de taxa que ele está ameaçando, né? A gente não sabe se de fato vai acontecer, a gente só vai saber dia 20 que ele assume, alguma coisa assim, né? Dia 20 de E janeiro ele assume. dia 20 de janeiro a gente vai entender para que rumo que o Canadá vai de fato. Mas me fala uma coisa, e o Trudeau, cai ou não cai? Então, a gente está vendo que o Trudeau está sofrendo enorme pressão política para renovar. Isso não somente da oposição, que tem pressionado bastante, mas também dos próprios membros do partido dele. Essa pressão tem sido crescente. A gente viu os membros do partido em Ontário, a gente viu em Quebec, então, assim, tem sido geral pedindo que ele renuncie. Mas ele não dá nenhum sinal. Ele saiu de férias, inclusive ele está aqui em British Columbia esquiando com a família, e ele não dá nenhuma posição oficial em relação a isso. Eu gostaria até de chamar a atenção das pessoas. Tem muita gente que fica ansiosa, né? Perguntando, mas vem cá, e se mudar de governo, como é que vai ficar a questão da imigração e tal? Gente, mudando ou não mudando, a gente vai ver esse ano de 2025 uma limitação, sim, na imigração, porque eles precisam reorganizar a bagunça que foi feita nos últimos anos. E agora, um tema novo é que Trump está de fato interessado em melhorar o processo de visto de profissionais qualificados para os Estados Unidos. E isso, com certeza, vai trazer uma pressão enorme para o Canadá, porque o Canadá precisa, de fato, desses profissionais qualificados. Então, se os Estados Unidos entrar nessa jogada mais de uma forma mais acessível, dando vistos mais acessíveis para esses profissionais qualificados, o Canadá vai ter que responder isso de maneira adequada. Então, toda essa bagunça que foi feita na imigração nos últimos anos pelo Trudeau, sendo ele ou não, precisa ser organizada. Uhum. E o pessoal acaba ficando com medo de entrar o Olivieri, por ele ser do Partido Conservador. Daí o pessoal fala assim, não, mas como que um imigrante pode estar torcendo para o Olivieri entrar, porque esse partido provavelmente vai acabar com a imigração. O que que você acha desse tipo de Vamos lá. comentário que é muito comum? Não é o meu, tá, É, gente? Não é o meu. vamos lá, gente. Acho muito importante entender uma coisa. Trudeau nunca legalizou imigrantes irregulares. O Canadá não tem esse histórico de facilitar a vida do imigrante irregular. Então, com Trudeau ou sem Trudeau, isso não vai mudar. O Canadá, ele se orgulha de ter processos de imigração acessíveis. Então, as pessoas que querem migrar para o Canadá têm diversas formas de fazer isso legalmente. O que acontece é que, de fato, o Trudeau aumentou o número de pessoas que podiam imigrar, mas esse número também aumentou bastante na questão dos refugiados. Então, nós recebemos aqui muitos refugiados nos últimos anos. E qual é o ponto do refugiado? É muito importante que a gente deixe claro que o Canadá ele se orgulha de poder ajudar as pessoas que estão passando por um momento de estresse como esse, guerras, conflitos, perseguições. Então isso é maravilhoso. Só que o número que a gente recebeu foi tão alto e cada refugiado desse recebe uma quantia em dinheiro e essa quantia não é baixa. Eles recebem, por exemplo, seguro de saúde diferenciado, melhor até do que as pessoas que vivem aqui. Eles Nossa. recebem dinheiro de hospedagem, ficam hospedados em hotéis que são pagos pelo governo. Eles recebem alimentação. Então, a quantia, quando você coloca no papel, é muito alta. Uhum. E, e nesse momento que a gente está vivendo de crise econômica, os residentes e canadenses que pagam impostos começam a se questionar se isso é justo,
A partir do momento que as pessoas que estão aqui estão tendo dificuldade, de como que você traz tanta gente assim? Então, o que os canadenses, os residentes, eles estão querendo é uma organização. Não é que seja contra imigrantes, pelo contrário, eles gostam de imigrantes, eles não têm problemas com imigrantes. Eu não vejo aqui uma discriminação, pelo menos não assim aberta, mas realmente precisa de uma organização. E o imigrante que está querendo essa organização não é que ele seja contra imigrante. Eles querem que o país esteja organizado porque eles vieram para cá exatamente por causa da organização. Sim. Exatamente por causa da qualidade de vida, por causa das possibilidades de crescimento profissional. Então, a partir do momento que isso está ameaçado, ele, peraí, por que que está vindo, eu estou me sentindo ameaçado agora? Vou dar um exemplo para vocês, claro. Como a gente tinha falado anteriormente, não é que o Canadá não tenha violência. A violência aqui é menor do que o Brasil. Mas mesmo sendo menor, houve um aumento de violência nos últimos anos. E isso sim tem de fato a ver com a situação que o Canadá se encontra economicamente. Isso tem sim a ver com o número de pessoas que eles deixaram entrar no país. Inclusive, o que os Estados Unidos está pedindo de fiscalização na fronteira é porque pessoas que são buscadas entraram nos Estados Unidos através do Canadá. Ou seja, de alguma forma, houve uma falha no sistema de imigração do Canadá para deixar pessoas de alto risco entrarem no país. E isso é muito sério, porque acaba colocando a vida de quem está aqui em risco. Então, eu sou a favor, sim, de uma organização do sistema. Eu sou totalmente contra uma proibição de imigração. Isso não. Ah, Renata, mas é porque você trabalha com imigração. Não, não é por isso, gente. É porque eu sei o quanto que o Canadá precisa de imigrantes profissionais qualificados para continuar crescendo. Então, eu sou, sim, a favor da imigração, mas eu acho que tem que ser reorganizado. Uhum. Eu até comentei esses dias, né? As pessoas, os imigrantes, nós que já estamos aqui, eu já estou aplicando para cidadania, você não é o caso, mas mesmo imigrantes que estão ainda em busca do PR, eu vejo muito deles a favor desse controle. Porque a mentalidade é a seguinte: você está dentro de um barco, aí o barco está com um furo. Você quer que pare, arrume o barco para depois receber mais gente, ou você quer que vai todo mundo entrando no barco para depois afundar? Então, eu acho que é básico assim, meu, vamos, segura um tempo, resolve, se prepara, põe aqui mais moradia, mais hospital, mais escola, mais trabalho, mais infraestrutura, tal, aí recebe o negócio. Senão fica insalubre, né? Fica um negócio que todo mundo lutou para estar aqui num negócio que seria bom. Eu acho que todo mundo que espera vir para o Canadá está procurando a qualidade de vida, daí não encontra. Agora, uma mensagem que, assim, eu tenho recebido, assim, muitas mensagens de pessoas dizendo que o Canadá não é mais o mesmo. Cara, eu entendo, 2019 para agora, as coisas estão mais difíceis, mas eu acredito muito no potencial do Canadá. Então, o país, eu acredito muito que ele tem condições de se reerguer, ele tem condições econômicas de se reestabelecer agora com as mudanças, principalmente em Alberta. Eu vejo Alberta um momento muito favorável agora por causa do petróleo que a gente tem aqui, do alinhamento com o governo americano, com provavelmente o novo ministro, o Prime Minister do Canadá, com a nossa Premier, a Danielle Smith. Então, eu vejo, pelo menos a Alberta, eu vejo com bons olhos o futuro, né? E eu vejo que o Canadá ele está se organizando, não é aquele negócio que você fala, tá ruim agora, eu vou embora. Eu vou então botar a mochila nas costas, eu vou para Portugal, eu vou para outro Não, lugar, mas eu vou peraí, voltar para o vamos lá, Brasil. vamos lá. Quem está aqui querendo ir embora, quer ir embora para os Estados Unidos. Eu Ah, não é? vejo ninguém falando de ir para a Europa nem para o É, Brasil. exatamente. Poucas pessoas falam de voltar para o Brasil e eu vou te Mesmo falar, para para bagunça. quem já imigrou uma vez e migrou a segunda vez, eu entendo perfeitamente que essa volta para o Brasil, para algumas pessoas, de um primeiro momento parece vantajoso, porque vai matar a saudade da família, dos amigos e tudo. Mas depois que você experimenta da água da América do Norte, dificilmente você vai se adaptar com a água do Brasil. E nada contra o Brasil, amo demais, mas é a questão da vida mesmo, assim, da segurança, você poder andar com segurança, você saber que você faz parte de um país que pega seus impostos e devolve em serviços na comunidade. Então, essa é uma diferença muito grande. É. Por exemplo, minha filha é criada
a vida inteira fora do Brasil. A gente foi passar verão, tem 1 ano e meio no Brasil, quase 2 anos já, 2 anos. Ela viu um assalto pela primeira vez na vida. Jura? Eu sou de Salvador, gente, pra vocês sabem, Salvador passou Fortaleza no índice de violência. E a gente presenciou um assalto. Graças a Deus não foi com a gente, porque eu saio sem nada no Brasil, literalmente sem nada. Até correntinha fina eu tiro. Então, assim, o assalto não foi com a gente, mas foi na nossa frente. Então, ela ficou em pânico, porque ela nunca tinha visto isso na vida. Então, você sabe que é você ser criado em um lugar que você não precisa se preocupar de parar no sinal vermelho e se tem alguém do seu lado ou não? Pois é você viver dessa forma. É. Então, enfim, Portugal nem se fala. Eu atendo tanta gente de Portugal vindo para o Canadá, querendo vir para o Canadá, não tem comparação. A América do Norte, de fato, é muito bom para se morar. Agora, quem está aqui por causa das facilidades nos Estados Unidos em termos de consumo, emprego, movimentação assim de dinheiro mesmo, as pessoas têm a vontade de ir para lá, muita gente. Então, o Trump vai chegar aí, se ele conseguir trazer a renovação econômica que ele está prometendo para os Estados Unidos, de fato pode ficar tentador para os profissionais qualificados do Canadá imigrarem para os Estados Unidos. Para quem não sabe, é mais fácil para quem é canadense residente permanente conseguir ir para os Estados Unidos do que quem só tem um passaporte brasileiro. É isso que eu queria dizer e você explicou tudo aí. Mas para resumir isso, eu ia dizer que tipo tá, as coisas ficaram mais difíceis, mas assim ainda continua favorável e eu acredito que as coisas vão melhorar. Favorável, eu digo, para a realidade que eu tinha no Brasil, acho que ainda a gente está com mais segurança, com mais poder de compra, por mais que a inflação pegou firme, ainda a gente consegue ter as coisas, né? Infraestrutura, pô, você vai dirigir, não tem um buraco, não tem um pedágio, daí vai chegar agora que vai receber IPVA aí dos seus carros aí em British Columbia, você lembrava disso? Não vai ter Não, IPVA, não vai ter flanelinha, não vai ter gente pedindo dinheiro no... Pô, mas beleza, não vou ficar forçando muita barra nisso, não. Mas enfim, vamos falar da perspectiva 2025. O que que você vê? Qual que é a tendência? Qual que é o caminho? Como que a pessoa faz para imigrar ou para vir em 2025? gente, inclusive eu recebi essa pergunta na minha caixinha no Instagram ontem, sobre, Renato, eu devo ter medo de ir para o Canadá em toda essa incerteza política? Eu falei, você não precisa ter medo, que você precisa de um bom planejamento. Uhum. Então, começar com o planejamento é você analisar o seu perfil e comparar o seu perfil com o mercado de trabalho na região que você quer ir, quais são as possibilidades que você tem de fato se adaptar num país, quais são as suas possibilidades de residência permanente, porque você precisa analisar de acordo com o seu perfil e não os números de uma forma geral. Cada província tem característica específica e o Joel tocou num ponto muito importante. A Alberta, de fato, nesse governo Trump, tem tudo para ter um crescimento econômico assim incrível. Inclusive, com essa ameaça do Trump das tarifas de 25% dos produtos canadenses, a Premier de Alberta tem saído na frente de uma maneira incrível, assim. O tom dela nas negociações já abriu o escritório em Washington para estar mais perto do governo Trump. Ela tem o maior interesse de continuar com a exportação de óleo e gás. Então, assim, eu acredito que a Alberta de fato, tem grandes possibilidades de um crescimento no mercado de trabalho incrível. Inclusive, se eu não me engano, eles vão abrir o maior centro de inteligência artificial da América do Norte aí em Alberta. Opa, novidade. É o Não me maior preparei, centro de não. isso. Então, assim, ela está atraindo empresários, ela está dando benefícios fiscais. Então, é uma premier que está fora da curva, saindo adiante, e eu acredito que ela tem grande chance de ser um nome muito forte no cenário nacional. Uhum. Bacana demais. Vamos surfar aqui a onda de Alberta, né? Legal. E o que que você acha para 2025? Essas mudanças, surgiram novos planos de imigração, novos programas? Sim, a gente teve programas agora que inclusive, eu estou esperando de Caregiver sair agora em 2025, era para sair agora no final de 2024, eles não lançaram, provavelmente vai estar saindo agora em 2025. Eles vão continuar buscando profissionais que falam francês, Hum, inclusive, uma nova roupagem do programa rural está saindo. Eu acredito que muita gente me pergunta, Renata, será que eu devo de fato investir no francês? Gente, o francês é a segunda, é um dos idiomas oficiais. Eu não vou falar segundo porque eu não quero botar ele inferior ao inglês, mas acontece que a maior parte do Canadá só fala inglês.
Então, o governo vai continuar beneficiando quem fala francês. Se você quer emigrar para o Canadá, principalmente se você não está aqui dentro, invista no francês, porque o francês pode ser uma porta de entrada. A gente estava falando aqui de LMIA. Quem fala francês não precisa nem LMIA quando tem oferta de trabalho. Então, muitos empregadores buscam pessoas que falam francês. Francês é extremamente importante para pontuação na Express Entry, para sorteios específicos para profissionais que falam francês, para facilitar na obtenção da oferta de trabalho e facilitar nos programas provinciais. Então, invistam no francês que vocês não perdem absolutamente nada. Sem mencionar que o francês pode também abrir a porta de trabalho no governo. E aí, trabalhar para o governo tem seus benefícios, claro, né? Com certeza, com certeza. E através do estudo, você vê uma direção, alguma recomendação para o pessoal que quer vir através do estudo? Estudo continua sendo um caminho para as pessoas que não têm o perfil para emigrar agora. Então, o estudo ele vai te qualificar, ele vai te preparar para entrar no mercado de trabalho, ele vai dar as ferramentas que você precisa para ter uma carreira de sucesso no Canadá. Só que o investimento para o estudo é alto. Então, se você pretende vir estudar no Canadá, é muito importante que você sente com uma pessoa de sua confiança. Se for comigo, vai ser um prazer te atender. E estudar a possibilidade de como aumentar a sua condição financeira para você poder se matricular no curso aqui. Muita gente quer vir estudar, mas não tem os recursos. E aí eu tenho um ponto, Joel, que eu queria até mencionar aqui para vocês que estão nos ouvindo. Infelizmente, quem quer vir para o Canadá fazer inglês não pode trabalhar. O Canadá não permite que curso de idioma a pessoa consiga um visto de trabalho. Mas tem países que permitem. E a Go Norte está fazendo vistos para a Austrália. A Austrália é um dos países que, se você faz curso de inglês, você pode trabalhar. Então, tem gente que vai primeiro para a Austrália, estuda inglês, trabalha e depois consegue vir para o Canadá. Eu conversei com um casal que conseguiu juntar na Austrália em 2 anos. Claro, um casal focado, né? US$ 90.000 em Uau, 2 anos. E um caramba! casal jovem. E eu perguntei para eles assim, mas como que vocês conseguiram juntar US$ 90.000 em 2 anos? Renata, foi a resposta deles, foco. A gente não ficou saindo, indo para balada, nada disso. Era trabalho, estudo e casa. Então a gente conseguiu US$ 90.000 em 2 anos. Tem Olha, dúvida de que eles chegaram no Canadá? quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né? Exatamente, exatamente. Nossa, que legal. E os números de imigração com essa redução que a gente conversou no começo do vídeo, mesmo assim, a gente sabe que são números que continuam perto dos números dos anos anteriores. Pulando esses últimos 3 anos, né, que eu acho que a gente bateu mais de 350 mil PRs por ano, a previsão para 2025 é ser igual os números de alguns anos atrás. É maior, por exemplo, do que 2019, quando eu cheguei. Como que é isso? Você poderia explicar um pouco isso para gente? Então, vamos lá. O Trudeau aumentou muito os números de imigração. Muito, mas muito mesmo. Ele saiu de 100 mil para 500 mil. Então, assim, não tem nem como te dizer que ele não aumentou bastante. Se, por acaso, o Poilievre ganhar as eleições como primeiro-ministro, você pode esperar uma redução desses números. Com certeza ele vai reduzir. Em que área ele vai reduzir? Provavelmente o número de refugiados vai cair bastante. Isso aí você pode ter certeza. Profissionais para trabalhar, ele vai ser mais exigente em relação a isso, mas ele vai beneficiar a classe econômica. Quem é a classe econômica? Geralmente os brasileiros eles entram na classe econômica, profissionais qualificados que vêm trabalhar com o objetivo de imigração. Express Entry, com certeza, vantagem. Então, vamos ficar de olho nas eleições, porque as eleições vão determinar o que, que vai acontecer. A pressão é que Trudeau, ele renuncie agora no começo do ano. Tem um grupo dizendo que ele vai postergar isso o máximo possível para dar tempo de um outro líder do governo liberal entrar na competição com Poilievre, porque eles não têm outro líder além do Trudeau. Ninguém forte. Muita gente fala da Christian Freeland, que era a ministra das Finanças, como possível substituta do Trudeau. Mas o problema é que ela estava do lado de Trudeau e ela é responsável também por esse déficit de bilhões que o Canadá tem. 61 bilhões. 20 bilhões acima do que eles projetavam. Ou seja, ela é responsável também por essa crise econômica. Então, eu não sei se ela tem condições de concorrer. Além disso,
Trump também postou que ela é uma pessoa intragável, ou seja, negociar com ele, sabendo que ele não gosta dela, já é um problema. Eu acho que eles têm que buscar alguém que tenha um jogo político capaz de negociar com o Trump de uma forma mais tranquila. Queria aproveitar e comentar um negócio, queria saber a sua opinião. Aconteceu um caso com um amigo muito próximo que ele recebeu o convite provincial de 600 pontos e eles foram subir toda a documentação deles, fizeram por conta e tal, e eles acabaram colocando um documento em português. Um dos documentos, uma das certidões lá, por algum motivo, acabou indo em português. E aí eles já estava com na mente o PR já era deles, né? A gente comemorou, tal, todo mundo feliz aqui, emocionado, tal. E aí eles receberam um e-mail dizendo que foi cancelada a aplicação deles por causa desse documento. E a gente ficou muito chocado, porque eu não acho que eles poderiam ter pedido só para mandar o documento em inglês, tal. E aí retiraram 600 pontos, eles começaram do zero agora, tava tipo assim com a bola dentro do gol, assim, metade. Aí parece que surgiu um pé lá de dentro, chutou para fora do estádio. Isso acontece? Você já viu acontecer isso? É prática ou foi tipo Sim, uma é vontade? principalmente Express Entry. Não, principalmente Express Entry. Porque o Express Entry, pelo próprio nome já diz, é rápido, né? Um processo rápido. Então, eles não têm paciência. Se você enviou um documento que esqueceu uma tradução, ou faltou um documento importante, ou um documento errado, eles simplesmente cancelam a sua aplicação, já era. Tem que começar do zero. Eu entendo que a gente está passando por uma época de custo de vida alto e muita gente quer fazer suas aplicações sozinhas. Eu super entendo, mas se você vai fazer uma aplicação sozinho, contrate pelo menos uma revisão de processo. Coloque outras pessoas revisando a sua aplicação. Eu fiz uma revisão de uma aplicação na semana passada, na quinta-feira, que por 3 vezes eu falei para a pessoa, isso aqui era motivo de sua aplicação ser cancelada novamente, porque ela já tinha tido a aplicação cancelada e estava me contratando para revisar depois do cancelamento. Então eu falei, 3 vezes eu peguei erros que daria para cancelar novamente. Nossa. Então, é muito importante, isso é muito sério. Quando é em programa provincial, eles são mais flexíveis, eles pedem documentos, eles têm mais paciência. Mas Express Entry é muito complicado em relação a isso. Qualquer documento faltando, eles enviam tudo de volta. E outra coisa, um erro comum das pessoas é enviar a tradução de forma errada. Aqui no Canadá, eles pedem que seja a tradução, a cópia do documento original com carimbo do tradutor e o documento original. Muita gente não anexa esse documento original e por isso a aplicação volta inteira. E voltou, perdeu. Aí você tem que começar do zero. Meu Deus do céu. E no caso deles, retiraram os 600 pontos. Retiraram, não tem mais. Isso, tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Deus do céu. Eu achei que, tipo, dava para tentar recorrer, sei lá, foi uma Não, atitude do. começa logo, quanto antes. Começa o quanto antes. Nossa, um outro assunto que eu queria comentar, né? Você compartilhou nas suas redes sociais, no Instagram, um vídeo do pessoal fazendo uma fiscalização, o pessoal da imigração fazendo uma fiscalização, acho que foi em British Columbia, aleatória para a rua para saber o status das pessoas. Você já tinha visto isso acontecer? Será que isso vai Eu virar? nunca vi isso acontecer anteriormente. Nunca tinha visto acontecer. Eu acho que vai ser de praxe. Nessa região que eles viram, não é toda British Columbia, tá, gente? Foi na região de Surrey, que tem uma concentração de indianos muito grande. E os indianos estão bem no centro de escândalos envolvendo cartas de aceitação falsificadas, tráfico humano. Eles estão, inclusive, investigando alegações de tráfico humano de pessoas que vieram para cá com visto de estudante para atravessar para os Estados Unidos. Então, eu não sabia que isso estava acontecendo, mas pessoas me disseram que foram paradas em Surrey e pediram documentos de status. Isso é um alerta, principalmente para as pessoas que pensam em vir para cá, ficar de forma irregular, para vocês verem que com essa pressão em relação à fronteira Estados Unidos e Canadá, é possível que a gente veja uma fiscalização maior. Uau, isso aí é novo, hein? O negócio é correr para conseguir o PR, cidadania, o quanto antes, né? Fazer as coisas direitinho, não ficar enrolando atrás de prova de. Mas quem não deve, já não teme, né? Quem está com É, tudo em dia, mostra sua documentação, tá tudo ok, mas fica um alerta para as pessoas que acham que de alguma forma podem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, você tem que ficar muito esperto para não fazer nada de errado. você tem visto gente voltando, pessoas que estão vencendo o PGWP e não estão conseguindo? Qual que é a estratégia Então, delas? antes
Antes dessas mudanças, era comum as pessoas ficarem aqui já para residência e cidadania, mas agora a gente tem visto um número maior de pessoas que estão chegando na época do PGWP sem um projeto de um plano de PR, e sim, tem pessoas voltando para o Brasil. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos como funciona o sistema de imigração na província que vocês estão, quais são suas chances no processo federal. Faça isso quanto antes para evitar o estresse de deixar para o último minuto. Boa, acho que recados dados. 2025, vamos aguardar as novas mudanças. Eu desejo muito boa sorte para todo mundo. A gente torce por todo mundo. Temos amigos aqui que já são cidadãos e temos amigos que estão na agonia também, lutando. A gente está aqui esperando a nossa cidadania. Vou te fazer uma pergunta. A gente que aplicou para a cidadania, a gente tem que ficar no país até ela sair, né? Se acaso for chamado e não tiver que estiver no Brasil, dá algum problema? Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Pode viajar tranquilo. Alguém me falou isso. Bom, mas eu já não vou já agora. Eu pretendo ir no final do ano. Eu acho que até lá. Quanto tempo está demorando em média? Uns 6, 7 meses? Por aí, tem gente que está recebendo mais rápido e tem outros que estão atrasando. Ah, entendi. Imagina eu viajando com passaporte canadense. Ai, 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 ai. Que top. Rê, muito obrigado. Desejo De nada, foi um 2025 prazer. um ótimo ano para todos vocês. Quero dar um recado muito importante. Pessoal, a Renata, da Go North, consultoria de imigração que a gente conhece, que a gente recomenda, que a gente confia, que fez os nossos processos, que acabou de fazer o processo da Mariana, assim, ó, com perfeição, deu tudo certinho, passo a passo. Então, eu queria deixar essa recomendação para vocês entrarem em contato. Não deixa para a última hora, resolva a sua vida. Faça uma consultoria para saber que direção você deve ir, faça no mínimo uma revisão dos documentos. Não estou falando isso porque só por causa dessa parceria, com fins lucrativos, para o benefício do seu próprio projeto, porque eu acho que o maior interessado é você de que as coisas deem certo. Eu tenho um e-mail aqui, ó, que é o tiocanada@gonorfsa.com. Manda um e-mail, uma das consultoras tem um time de consultoras lá, vai te atender com o maior carinho e respeito aí para que você possa fortalecer o seu plano Canadá e conseguir aí atingir o resultado que é o PR e depois a cidadania. Certo, Rê? É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Jael, mais uma vez. E podem contar comigo para o projeto de vocês. Eu sei que não é fácil, mas é possível, tá? É acessível. Se eu conseguir, se o Jael conseguiu, vocês também têm tudo para conseguir. Boa, gente. Um abraço. Comentem aqui no vídeo o que vocês acham de 2025. Dá pé para vir para o Canadá? Não dá? Qual que é a estratégia? O que você vai fazer? Daqui quanto tempo você vai chegar? Um comentário seu é muito, muito, muito importante para o vídeo. Eu vou ler um por um, vou dar um like. Quando tem mais comentários, o vídeo é entregue para mais pessoas. É a sua forma de retribuir. Não estou te pedindo nada, estou te pedindo um comentário, um like. Se inscreve também no Instagram, no canal da GoNorth, tem entrevistas, tem podcast. Eu já estou lá também num podcast bem bacana. Vão lá escutar para vocês saberem também a história inteira do tio Canada, do Joel, da minha família. Foi bem legal. Eu gravei lá com a Renata, lá no escritório deles, lá em Vancouver. Gente, um forte abraço, até mais. Like, Tchau, se tchau. inscreva e tudo mais. Beijos, tchau.